Pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Joel, Antigo Testamento, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, tem Joel. Joel capítulo 2, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de lermos, deixa eu falar um pouco o porquê dessa mensagem hoje. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, Pai. A verdade é que a gente precisa tratar de um assunto hoje muito, muito especial, um assunto urgente, um assunto de extrema urgência, não só para a igreja mundial, mas também para a igreja brasileira. Eu tenho certeza que não só a igreja local há de tratar desse assunto, há de receber dessa porção, mas a igreja em Cristo espalhada pelo mundo. Desde já eu já digo que a gente não vai esgotar o assunto de hoje em pouco tempo. Talvez eu nem consiga falar tudo que eu escrevi tanta coisa. Estava feliz e escrevi muita coisa, mas que, de fato, essa manhã o Senhor nos leve a um lugar de entendimento, a um lugar de transformação. Que de fato saiamos daqui com o nosso coração totalmente inclinado, curvado diante desse Deus. Que o Senhor que já nos colocou de joelhos, que a gente saia daqui de joelhos em nome de Jesus. E que venhamos levar uma vida de joelhos. Que a bolha que geralmente estoura na segunda-feira, que mesmo que ela venha estourar, não é assim, irmãos? A gente sai de um culto abençoado, quando chega segunda-feira, é o telefone que toca, é uma fechada que leva, é uma notícia ruim, é a conta bancária, sei lá o que você deve ir para o banco resolveu tirar o dinheiro na hora, você já acorda com isso. Que a gente continue levando uma vida de joelhos ao longo dos nossos dias. Camila e eu, a gente tem conversado muito em casa sobre esse assunto de hoje. A gente tem conversado, refletido muito com os jovens também sobre a pregação de hoje. Tem doído muito, irmãos, o cenário que nós temos visto ao redor do mundo, o cenário que a gente tem visto da relativização do sagrado. O sagrado tem sido relativizado e as pessoas têm dito uma frase: é normal. Isso tem doído muito porque as pessoas elas não acreditam mais na inerrância da palavra de Deus. E os nossos olhos e os nossos corações têm sofrido com isso. Têm sofrido com tantas notícias escandalosas no mundo. Tantas notícias escandalosas no mundo evangélico, no mundo gospel. Notícias escandalosas no meio da igreja. Falsos pastores, falsos mestres, uma perversão terrível. O homem tem colocado o seu coração numa posição onde não deve ficar. O homem tem trocado o seu coração pela presença de Deus, pelos seus próprios desejos. É tanta corrupção, é tanta notícia ruim, a justiça sendo torcida, é tanta doença física, é tanta doença moral, é tanta doença espiritual. Esse é o cenário que a gente tem vivido. Porém, ao longo da história, nós temos visto também que o povo de Deus espalhado pelo mundo, ele tem provado da transformação em suas vidas. E que a gente prove dessa transformação a partir de hoje, e que isso o Senhor continue gerando no meio no seu coração. Muitos desses povos e dessas igrejas viveram algo que transformaram as suas vidas. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando de avivamento. Hoje nós vamos falar de avivamento. Hoje nós vamos falar de um avivamento urgente. Precisamos de um avivamento urgente. Um avivamento que não somente encontre a gente hoje e ao longo de um tempo, mas aquele avivamento que causa arrepios e transformação na nossa sociedade. Aquele avivamento que muda a sociedade. Diante de tudo isso, a gente nunca teve um cenário desse de tanta visibilidade gospel. Nunca, de tantos templos cheios, tantos templos gigantescos, cheios de pessoas, porém vazios de Deus. Tantos templos abarrotados de gente, cheios de gente,
mas vazios de Deus, vazios de verdades bíblicas, vazios das verdades inerrantes que foram inspiradas por Deus. Parece que a igreja entrou num modo automático, parece que a igreja entrou no piloto automático em sua condução de vida. Sabe, irmãos, que sempre a gente procura pensar em melhorias para a igreja, os pastores, as famílias pastorais se juntam, tem um aniversário da igreja que vai chegar e a gente pensa nisso com carinho e às vezes a gente fala, vamos trazer o cantor X, vamos trazer o irmão para abençoar nós. Irmãos, é quase sempre frustrante isso. Vamos trazer fulano de tal, ele é uma benção, tem abençoado o Brasil com as suas palavras, vamos trazê-lo aqui. A gente pensa em melhorar a transmissão, comunicação, recebemos feedback, olha, o YouTube está assim, a transmissão está chegando de tal jeito, pensamos em melhorar, então vamos fazer orçamento, vamos trazer luz, vamos fazer algo diferente, vamos envolver as pessoas nisso, e quando então fazemos orçamento, quase sempre nos frustramos. Ficou normal cobrar não sei quantos mil. Mas vai ter cachê, mas vai ter camarim. A fruta tem que ter uma glicose ali, um açúcar da fruta tem que ser pequeno, senão faz mal ao seu estômago, e ele não consegue pregar assim. Tantos templos cheios, tantos templos gigantescos, cheios de gente, porém vazios de Deus. Precisamos de uma igreja em chamas. Precisamos de uma igreja em chamas. E esse é o tema da ministração de hoje. Precisamos de uma igreja em chamas. Precisamos de um avivamento. Não tem jeito, irmãos. Avivamento, ele passa, é pelo arrependimento. Não conseguimos ter avivamento sem arrependimento. E mais, não somos nós que produzimos avivamento. Não é o nosso braço, não é a nossa carne, não é a nossa força que produz avivamento. Nós não damos conta disso. O avivamento, irmãos, é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Precisamos desse avivamento genuíno, em nome de Jesus. Aleluia. Avivamento, ele é mais do que manifestações extraordinárias. Ele é mais do que maravilhas, ele é mais do que manifestações de dons. Isso na verdade faz parte da igreja. Milagres, maravilhas, essas coisas tinham que fazer parte da igreja, porque isso era a rotina de Atos. Lá no livro de Atos, você via as coisas acontecendo, a ponto de a sombra de um discípulo curar alguém. Isso faz parte da rotina da igreja. Isso é maravilhoso, mas não é avivamento. Avivamento não é dons, porque se fosse dons, Paulo não precisava corrigir a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto lutava e brigava por dons. A igreja de Corinto estava cheia de dons, mas era uma igreja idólatra, uma igreja bagunçada. Paulo teve que organizar essa igreja. No capítulo 12 ele fala dos dons, no capítulo 14 ele fala das línguas estranhas, ele organiza os dons, mas no capítulo 13 ele fala do amor. Portanto, avivamento não são essas manifestações, mas são reflexo de uma igreja que vive em chamas. Aleluia. O que a gente está precisando, irmãos, é na verdade uma nova qualidade de vida espiritual. A gente precisa em nossa sociedade de um mundo diferente, e isso só vai acontecer por uma intervenção divina. Precisamos de uma intervenção divina. E portanto, precisamos então de uma igreja em chamas. Sabe que uma igreja em chamas é uma igreja que cuida das almas. Sabe que
Uma igreja em chamas é uma igreja que se sente desconfortável com o mundo. Aí uma igreja em chamas é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que jejua, é uma igreja que tem poder nas palavras e nas suas ações. Saiba que uma igreja em chamas é uma igreja que tem o seu prazer na lei do Senhor. Saiba que uma igreja em chamas, quer comam, quer bebam, eles desejam a glória de Deus. Saiba que uma igreja em chamas não propõe entretenimento aos seus jovens no lugar do culto, no lugar do sagrado. Saiba que uma igreja em chamas, quando os pecados da mente e do corpo são realizados sem nenhum reboliço, essa é uma igreja que chora, que geme, que sente. Essa é uma igreja em chamas. Uma igreja em chamas gera adoradores, uma igreja em chamas gera adoração, uma igreja em chamas sente saudade de casa. Precisamos de uma igreja em chamas. Olha Joel capítulo 2, dos versos 12 ao 17. Acompanhe comigo, por favor. Joel 2, 12 diz assim: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, rasguem sim o seu coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele não mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo em seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Joel, servo de Deus, chamado para uma missão difícil, porém uma missão que ao mesmo tempo foi linda. Joel, este homem, foi chamado para trazer o povo, para convocar o povo ao arrependimento. Joel convoca o povo de Judá, Joel convoca o povo de Jerusalém a voltar ao Senhor com lamentos, com choro e com pranto. Eu desafio os irmãos a lerem Joel em suas casas, são apenas 3 capítulos. Joel, ele é um pouco dramático aqui no seu discurso. Joel, ele fala que o povo precisa voltar para o seu Deus, mas não com rituais religiosos, mas não com festas e não com danças, mas sim com choros, mas sim com lamentos, mas sim com jejuns. Joel diz: faça isso e o Senhor não vai desprezar, porque Ele é compassivo e misericordioso, tardio em se irar, mas pronto a voltar atrás. Quem sabe faça isso e talvez as chuvas voltem. Joel, ele coloca 2 pontos importantes aqui. Ele fala sobre o dia do Senhor e ele fala sobre o derramamento do Espírito. Joel, ele destaca que o juízo de Deus, ele não consiste em mera vingança, mas em primeiro lugar, favor, graça e bondade. Ele diz que as chuvas voltarão. A pregação de Joel é uma pregação para um tipo de crente. São os humildes e os arrependidos. Essa é a pregação de Joel. Portanto, meu irmão que está aqui, portanto, meus irmãos que nos assistem, rasgue seu coração hoje. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Não tenha raiva de mim pelas palavras que saem deste altar. Hoje vai ser um dia de choro, irmãos. O mínimo é que produza choro em nós. O mínimo
é que o nosso coração saia rasgado daqui. O mínimo hoje é que você saia daqui com uma decisão a fazer. Você vai ouvir tudo isso aqui hoje e você vai ter que decidir: eu preciso voltar ao Senhor com choros, lamentos e jejuns, ou eu continuo do mesmo jeito. Eu volto ao Senhor e as chuvas voltarão a descer, ou eu continuo em sequidão. Mas hoje quem decide isso é você. E que você saia daqui com essa decisão tomada, em nome de Jesus. Para que vocês tenham ideia, esse povo se encontrava em crise. Os campos estavam arruinados, o trigo destruído, as uvas elas murcharam, elas perderam o sabor. Os gafanhotos foram as primeiras pragas que vieram aqui, isso se encontra no capítulo 1. As primeiras pragas de destruição deste povo foram os gafanhotos, a ponto de faltar cereal, a ponto de faltar vinho, a ponto de faltar alimentos até para os sacrifícios do templo ao Senhor. Ou seja, a capacidade do povo ofertar a Deus, ela tinha sido ameaçada. Por conta do tamanho da crise que esse povo estava vivendo. Olha o tamanho da crise. Este povo estava vivendo uma verdadeira calamidade nacional. Para que a gente entenda um pouco mais, a gente fala de gafanhoto no mundo pós-moderno, no mundo oriental, ou melhor, ocidental. A gente não entende muito disso. Para que vocês entendam um pouquinho de gafanhoto. Uma nuvem de gafanhoto, irmãos, ela ocupa uma área de quase 2 quilômetros. Então você imagina, pega mais ou menos 1 quilômetro para cada igreja, a gente chega no centro comercial. Você pega mais 1 quilômetro para cada igreja, passa da Castelo, chega ali na Estrada da Aldeinha, ali na Avenida dos Automóveis ali. Agora você imagina isso, contendo mais ou menos 80 milhões de gafanhotos, famintos, devoradores, atacando uma plantação, uma lavoura, uma agricultura. Para que vocês tenham uma ideia, uma fêmea em 4 ou 5 meses, ela tem o potencial de produzir mais ou menos 18 milhões de insetos. Você está entendendo, irmão, o tamanho do problema aqui? Você está entendendo o tamanho do problema aqui? Joel, ele diz que o exército inimigo viria atacar o povo de Deus como uma nuvem de gafanhotos. Grave isso no seu coração. O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele não está para brincadeira. Ele está furioso com você. Ele está furioso comigo. Ele está furioso com o povo de Deus. Ele não está de brincadeira. Porque ele sabe muito bem que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Em Lucas, Jesus olha para os discípulos e fala: eu vi esse miserável descendo como um raio, sendo lançado do céu sobre a terra. Ele sabe o fim de toda a história. O tempo de cantar chegou. E isso não é diferente hoje não, irmãos. A condição de hoje não é diferente não. A terra ela tem sido assolada. Não sei quantos imigrantes ucranianos vieram para o Brasil, desceram agora. A terra tem sofrido, irmãos. A terra tem sido assolada, os sacrifícios têm se ausentado. Quantos irmãos não têm mais o prazer, não têm mais o privilégio de ofertar na casa de Deus, de abençoar, porque os recursos estão curtos. Mas não é só esse sacrifício que se ausenta diante da crise. Tem um sacrifício espiritual também. Diante da crise, a primeira coisa que se ausenta da vida de um servo de Deus é o seu louvor, é a sua devoção, é a sua entrega, é a sua confiança, é a sua paz, é a sua graça, é a sua devoção.
Diante da crise se ausenta sacrifício de louvores, o crente não ora mais, o crente não chora mais, o crente não louva mais, o crente não jejua mais, o crente não chora mais, ele perde a sua fé, ele vive de crença, ele não vive mais de fé. Ele fica fazendo votos e pedindo sinais. Quantos mais sinais você precisa para crer? Olha só comigo no verso 7 do capítulo 1. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu, seus galhos ficaram desfolhados. Há uma espécie de gafanhoto, irmãos, que quando eles não conseguem comer algo, eles destroem a casca das árvores. Ele destrói a casca das árvores. O que é isso, irmãos? Uma das formas de você matar uma árvore é arrancando a casca dela. Uma das formas de você matar uma árvore é arrancando a casca dela, porque quando você faz esse processo de arrancar a casca da árvore, a seiva ela não passa mais, ela é interrompida. Essa árvore, ela fica ali plantada, mas ela fica seca, ela vai perdendo vida, ela vai perdendo folhas, ela não faz mais sombra, ela não dá mais fruto, porque o miserável do gafanhoto arrancou a casca da árvore. Você está entendendo? O inimigo é assim na minha vida e na sua. Às vezes você acha que está plantado, mas a casca da árvore já foi tirada, você não tem mais vida, você está perdendo as folhas, a sua sombra está diminuindo e você não gera mais fruto, mas você acha que está, porque está plantado e não está no chão, mas a casca da árvore já foi retirada. É assim que o inimigo faz. Mas veja comigo no capítulo 2, verso 27. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. Aleluia! Voltemos ao Senhor, meus irmãos, voltemos ao Senhor com todo o nosso coração, voltemos ao Senhor com os nossos corações rasgados, com jejuns, com choro, com lágrimas. O nosso país necessita que os cristãos voltem ao Senhor. Há uma crise instaurada e não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição econômica. Sabemos que no período de pandemia pessoas ficaram ricas, pessoas que não tiveram nada construíram coisas, mas não importa a sua situação. A verdade é que o nosso país está em crise. Quase metade da nossa população, e somos mais de 200 milhões de habitantes, quase metade da nossa população, ela não tem acesso ao saneamento básico, à rede de esgoto. Isso não lhe dói? A verdade sendo torcida, uma guerra por votos. Discursos políticos não salvam o mundo. O que ainda continua salvando o mundo é a graça irresistível, infalível desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que continua salvando o mundo é o amor de Deus. Catarabanabaixo. Irmãos, eu estava na fila de um banco esses dias, e eu não sabia que o povo tinha um tal de um dinheirinho para retirar lá, eu não sabia disso, então estava cheia a fila do banco. Irmãos, eu sei que não é para a gente ficar aglomerando, mas às vezes vai para uns lugares desses, vocês escutam muito conversa, viu? E isso é bom, que a gente tem um filtro, um termômetro de como o mundo pensa. E aí tinham senhores que começaram a falar sobre guerra,
sobre o presidente da Rússia, e sobre adubo que foi cortado, e o gás que ficou caro, e os trem todo, e todo mundo ficava ali, inflamado, e todo mundo que passava ali naquela parte da fila da conversa, se inflamava e tinha uma ideia boa, e os homens eram bons, hein? Eles tinham solução para tudo. Se o presidente dos Estados Unidos ouvisse esses caras, nomeava eles ministros na hora, porque eles são bons, eles têm as ideias boas, e eles faziam os trem tudo, e eu só aqui observando, e eles tentaram inflamar a conversa para o meu lado, aí eu não entro nesse trem não, e fiquei ali só, e o santo Deus, e o sol queimando nossa cabeça, e esse povo, esses homens discutindo, e tinha um deles que começou inflamado na discussão também, uma hora ele se silenciou, e eu só observando, e até que uma hora que eles tinham solução para o mundo todo, um deles falou assim: pois é, tem guerra, tem destruição, tem gente morrendo, gente roubando dinheiro do povo, de Deus, mas uma hora o meu Senhor vai se levantar. Eita! Aí outro, aí é um negócio de fé. Não, não é um negócio de fé não, é um negócio de Deus mesmo. Uma hora ele vai se levantar e todo mundo vai ter que confessar diante dele. Existe, irmãos, é uma crise contra Deus. A palavra de Deus, ela não é mais suficiente para o nosso povo. Ela não é mais inerrante, ela não é mais inefável. É comum no cenário jovem a gente ver adolescentes de 12, 13 anos declarando-se ateus. É comum os pais chegarem para nós: você precisa fazer alguma coisa pelo meu filho, ele é ateu. É comum hoje uma crise sendo levantada contra Deus. A crise não é contra eu, contra você não, a crise é contra Deus. Quantas igrejas têm se afastado da verdade porque não denunciam mais o pecado? Quantas igrejas que hoje ensinam mais ou menos assim: se eu fizer isso, ou se eu der aquilo, Deus fará isso e Deus dará aquilo. Me dói no coração, mas a verdade que igrejas que têm feito isso, na verdade, são uma geração que não crê mais no Deus de Abacuque. Essa é uma geração que não crê mais no Deus de Abacuque. Isso me dói dizer, porque a geração que crê no Deus de Abacuque ainda diz que mesmo que isso não aconteça, Deus está comigo. Mesmo que desta vez não tenha dado certo, Deus está comigo. Mesmo que desta vez não foi assim, Jesus não vai me abandonar. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que a colheita te decepcione, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Senhor. Essa é a geração de Abacuque. Quantos pastores e ministros têm diluído essa mensagem da cruz? Quantos pastores têm deixado, ou melhor, têm tentado deixar atraente os seus púlpitos? Quantos ministros e líderes têm deixado o seu púlpito atraente e suas igrejas cheias, com seus sermões frouxos, xoxos, vazios, sem substância, sem verdade, se fartando da gordura das ovelhas, se vestindo com suas lãs, e nem se compadecem com isso? Cadê o choro dos ministros? Cadê o choro dos sacerdotes? Cadê o choro? Cadê o choro porque o pecado não é mais denunciado? Cadê o choro dos pais? Cadê o choro dos avós? Cadê o choro dos jovens? Eu sei onde está o choro dos jovens agora. Está num evento grande aí, que todo mundo sabe, né? Cadê o choro dos jovens? Ó Senhor Deus, precisamos fazer essa oração. Ó Senhor, gera em nós uma geração que tenha o mesmo temor de Abacuque. Ó Senhor, prepare em nós
o mesmo encontro que o Senhor preparou e que Isaías teve. Precisamos orar desta forma. Isaías 6, ele olha, começa o capítulo 6 dizendo assim: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, e a borda das suas vestes, ela enchia o templo. Tinha serafins que voavam, e com 2 asas cobriam o rosto, e com as outras 2 asas cobriam os pés, e com as outras 2 asas voavam, e clamavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu o Senhor. Isaías, ele olha para o alto, vê o Senhor, e ele declara: ai de mim, estou perdido. Mas Isaías, ele olha para dentro dele também. Ele olha para o alto, ele vê a glória, mas ele olha para dentro de si e declara: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Quantas vezes, irmãos, o nosso culto ele começa na igreja e termina na igreja? Quantas vezes, irmãos, o nosso culto começa aqui, e quando saímos daquela porta, chegamos no estacionamento, ficamos como Isaías antes do encontro. Estou com lábios impuros, conversando com pessoas impuras. Quantas vezes, irmãos, o nosso culto só começa e termina quando dá 10:30. E quando dá meio-dia, ficamos alvoroçados para ir para casa. Precisamos orar para que sejamos a geração como a de Isaías, que teve encontro com o Senhor. Eu vi o Senhor. Precisamos da oração, que é a geração que crê no Deus de Abacuque. Não, se eu fizer isso ou der aquilo, o Senhor vai me fazer. É como aquela canção antiga que: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, mas se curado for, Ele é Deus. Isaías, ele disse: não posso negar, eu vi o Rei, eu vi o Senhor dos Exércitos. A verdade é que eu li aqui todos esses versos, mas eu só estou no versículo 12. Voltemos ao Senhor, irmãos, de todo o nosso coração. Voltemos ao Senhor. Quando isso acontecer, irmãos, a gente nunca mais vai pecar em paz. Quando a gente voltar ao Senhor de todo o nosso coração, a gente nunca mais peca em paz. Quando olharmos e enxergarmos o Senhor no seu alto e sublime trono, a gente nunca mais vai pecar em paz. A gente vai parar de dar nomes, ou melhor, de dar outros nomes ao pecado. Às vezes a gente flexibiliza e dá outros nomes ao pecado, somos talentosos para isso, mas o pecado, ele continua sendo pecado. Quer ver só uma coisa, irmãos? Vocês estão comigo? Aleluia. Vamos fazer aqui uma coluna de pecado, e aqui uma coluna do indivíduo, do sujeito, eu, você. O pecado, ele está dizendo assim: olha que sujeito mais teimoso. Aí o indivíduo flexibiliza: eu não sou teimoso, eu tenho convicções firmes. O pecado está dizendo: olha, mas como ela é orgulhosa. E o sujeito diz: eu não sou orgulhosa, eu só tenho um gosto muito apurado. O pecado está dizendo: mas você é ambicioso demais. E aí o sujeito flexibiliza mais uma vez e ele diz: não sou ambicioso demais, estou apenas
ampliando os negócios. O pecado diz, ele tem um gênio dos diabos, mas a pessoa flexibiliza e fala, o que eu tenho é apenas uma ira justa. O que eu quero dizer é que é fácil nós encontrarmos justificativas para todo tipo de pecado, é só querer. Mas quando o Espírito Santo sonda os nossos corações e conhece o que vai dentro de nós, a situação muda, a situação é outra. Quando o Espírito Santo sonda os nossos corações e mostra para nós mesmos quem nós somos, nós precisamos olhar e vemos que somos exatamente pecadores, impuros, pessoas com ego inflado. Precisamos clamar como Isaías, ai de mim. Quando enxergarmos isso, irmãos, não pecaremos mais em paz. Quando enxergarmos isso, Senhor, nós teremos apenas uma canção em nossos lábios: tenha misericórdia de mim. Precisamos voltar ao Senhor, irmãos, das duas uma. Se não nos enxergamos assim, é porque nunca tivemos um encontro com o Senhor. Ou seja, nunca os nossos olhos viram o Rei. Ou a gente continua dando nomes flexíveis e aceitos para o pecado. Que o Senhor nos sonde, irmãos, nesta manhã. Será que os olhos do Senhor não passam mais por sobre a terra? Porque será que não há mais poder e maravilhas nos nossos dias? Será que é porque o Senhor recolheu a mão? Ou porque o tempo todo estamos atuando com o nosso braço? Me perdoe, igreja. O Senhor sabe o quanto eu sofri para trazer isso hoje. Em Apocalipse, o Senhor diz: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Às vezes eu penso que a nossa igreja moderna, ela acha que esse alerta serviu apenas para as igrejas do Apocalipse, as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. Mas não, irmãos, eu conheço as tuas obras, serve para hoje. Ela serve para nós hoje. Conheço as tuas obras, em outras palavras, diz assim: aquilo que você faz e sua esposa não sabe, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz, esposa, e seu marido não sabe, o Senhor continua dizendo, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz, filho, filha, e seus pais não sabem, o Senhor continua te dizendo, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz e o seu patrão não sabe, o Senhor continua te dizendo, eu sei tudo o que você faz, eu conheço as suas obras. Aquilo que você faz, patrão, achando que o ministério não sabe, que o governo não sabe, que os órgãos competentes não sabem, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz e acha que ninguém está vendo, o Senhor diz, eu vejo. Eu conheço as tuas obras. Queridos irmãos, me dói muito dizer isso, mas quando chega o ponto em que você não se sente mais incomodado com as investidas de Satanás, quando chega um ponto em que sua falta de poder espiritual está escancarada e você não se sente mais incomodado com isso, é porque você já perdeu o fogo do Espírito. Quando a gente olha para Joel, é porque os seus campos já estão arruinados.
É porque as suas uvas já perderam o sabor? É porque está faltando trigo em sua despensa? Quando os teus olhos olham para o cenário do mundo, quando você olha para o cenário da tua casa, e você faz uma conclusão, e a sua conclusão é assim mesmo, é normal. Eu digo para você, irmão, talvez a nuvem de gafanhotos, alguns deles já tenham arrancado a casca da árvore. Quando a gente olha para essas coisas, quando a gente olha para a destruição do nosso lar, e a gente faz uma conclusão, é assim mesmo. Quer fazer a Camila chorar, irmão? É quando fala assim para ela: jovens, eles são assim mesmo. Não são, irmãos, é pecado. Tem árvores grandes, maduras, que a casca foi tirada. Tem árvores pequenas que só estão começando, mas a casca também já foi tirada. O inimigo está furioso, irmãos. A gente precisa voltar ao Senhor. A gente precisa... O louvor sobe. Nick. A gente precisa olhar para o alto, irmãos. A gente precisa olhar para o Santo de Deus. A gente precisa voltar. O Brasil precisa que a gente volte, irmãos. O Brasil precisa de uma igreja em chamas. A sua casa precisa de uma igreja em chamas. Precisamos de uma igreja em chamas. Aqui na história relatada de Joel, até os animais estavam sofrendo. Mas Joel, por intermédio do Espírito Santo Todo-Poderoso de Deus, ele convoca o povo. Ele chama os sacerdotes, ele fala: cadê os sacerdotes? Ele fala: cadê as crianças? Cadê os moços? Ele fala assim: chama até o casal que está em núpcias. Não é hora, chama o casal que está em núpcias. Voltem para o Senhor, chorem, rasguem o seu coração, pois a videira está murcha, a alegria foi embora. Os campos estão secos, devastados, sem esperança. Convoquem o povo. O Senhor nos convoca a uma volta, a um arrependimento. E Ele diz: se arrependerem, o Senhor trará as chuvas novamente. A chuva fora de época, a chuva contínua, a chuva em forte volume. O Senhor trará as chuvas novamente, desde que o povo se arrependa e volte a Ele, rasgando o seu coração. As nossas almas precisam ser incendiadas. Ei, meu irmão, se você ainda tem em casa um filho desviado, ou uma filha até que se diz ateu, é hora de você se levantar. Não fique mais em silêncio. Não fique mais calmo com isso. Ele pode ser mais velho, ele pode ser casado, morar em outra casa. Chame ele para perto de você. Chame ele, chame ela. Fala: filho, senta aqui, pois eu preciso falar do Senhor para você. Eu preciso anunciar o dia do Senhor. Cutuque a consciência dele. Cutuque a consciência dela com a eternidade e o fogo que não se apaga.
pregue para ele, louve para ela, mas não fiquem mais em silêncio. Minha irmã, se seu esposo ainda resiste o Senhor, mude a estratégia em nome de Jesus. Se ele ainda resiste o Senhor, mude a estratégia em nome de Jesus. Enquanto o homem dorme, você vai orar. Enquanto o homem está dormindo, você vai clamar mesmo em silêncio, para que Deus transforme a vida dele. E eu tenho certeza que o fogo do céu descerá sobre a sua vida e sobre a vida dele. E esse homem vai vir aqui. Mas não ache isso normal. Não é normal o seu marido resistir a Deus se você é uma serva dele. Jovens amados, clame como clamou Isaías. Quantos jovens em nosso meio que nunca viram o Senhor? Quantos jovens em nosso meio que nunca sentiram a presença desse Deus? Jovens, clamem pela presença desse Deus. Clamem pela presença desse Deus. Tenha temor na presença desse Deus. Família Manaí, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Arrependa-se. Voltem ao Senhor. Rasguem os seus corações. Precisamos voltar. Nós somos o povo que nós imprimimos Bíblia, mas não a lemos. Nós imprimimos Bíblias, mas não as lemos. Nós falamos de Cristo, mas não cremos. Qual foi a última vez, meu irmão, que teu filho te encontrou em chamas orando, clamando, falando em língua estranha, rodando dentro da sua casa? Qual foi a última vez? Quando ele sair de casa para farra, para gandaia, para qualquer coisa, entre lá no quarto dele, se ajoelhe em cima da cama dele e comece a clamar. O tempo vai passar, você não vai perceber. Mas quando ele voltar da balada, ele vai ver um pai, ele vai ver uma mãe incendiado pela presença desse Deus. Em Atos 16:6, tinha 2 missionários, Paulo e Silas. Nós conhecemos a história. Esses homens pregando a palavra de Deus, destruindo idolatria, expulsando o demônio, trazendo mortos à vida. Eles foram açoitados por isso. Açoitados por isso. Há um preço, há um custo do discipulado de Cristo. Eles foram açoitados quase até a morte, mas eles entraram naquela cadeia, naquela prisão. Paulo e Silas louvavam o Senhor com sua dor, com seu coração rasgado, mais do que seu corpo rasgado pelos açoites. O coração de Paulo e Silas estava rasgado. Eles louvaram o Senhor com dores, com lamentos, com súplicas. De repente as barreiras caíram e um terremoto veio naquele lugar. Aleluia. A solução grave, irmãos, para a crise que o mundo está vivendo, não vem de homens, mas vem de Deus. Aleluia. A gente sempre ora a bênção, né? Que o amor do Pai, que a graça consoladora do Filho Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus venha sobre todos que nos assistem, todos que estão presentes, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas vamos terminar assim, irmãos. Abra sua boca aí. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém.
Vão na paz do Senhor.